Bom, eu já não sei mais nem por onde eu começo, porque parece que ser professor ou minimamente pensante nesse país é um projeto de loucura. A Folha de São Paulo vazou um plano Guedes, que seria uma espécie de projeto político-econômico para o simples e singelo não reajuste do salário mínimo por causa da inflação. E apesar desse plano ele ter sido falado e articulado junto com o presidente, e que esse tipo de vazamento ele ocorra mostrando exatamente como e por quem esse plano foi pensado, nós vamos ter o presidente da República recorrendo ao Supremo Tribunal Eleitoral para a retirada de qualquer veiculação de imprensa e principalmente qualquer utilização desta informação na campanha do seu opositor. A gente vai ter também, ainda nessa semana, um presidente da República, pela primeira vez na história da democracia brasileira, recorrer ao Supremo para pedir que se adiem as eleições. Vamos lá que hoje vai ser pauleira. Bom, como vocês devem ter visto no título dessa porcaria, nós estamos tratando de economia. Então, o vídeo de hoje é sobre política de austeridade, fome e economia pós-pandemia. Foi aprovada em 2016 a PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos. Esses gastos públicos normalmente são em saúde, educação, segurança, saneamento e qualquer programa de reparação e de redistribuição de renda. Essa PEC, ela veio encomendada junto com o golpe que depois a presidenta Dilma Rousseff, por um projeto neoliberal de privatização das empresas estatais e de avanço da iniciativa privada sobre o que deveria ser de ordem do Estado. Para você que não conseguiu acompanhar, eu vou dar um exemplo clássico. O Estado, ele detém a maquinaria, ele detém o capital. O Estado, ele articula com esses poderes. Ele articula um processo biopsicossocial que faz com que a economia ela seja pensada, a economia ela seja distribuída, ela seja principalmente organizada. E esse tipo de organização requer uma coisa que a gente vai chamar de políticas fiscais. Essas políticas fiscais, elas são de ordem distributiva. Por exemplo, a gente tem uma série de políticas fiscais que vão ou não beneficiar uma parcela da população. E aí, o que é que acontece? Quando a escória da política brasileira, o Michel Temer, pensando já no governo Bolsonaro, aprova a PEC do teto de gastos, ele faz com que, a partir de 2018, os gastos federais só pudessem aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. E esse regime valerá para os orçamentos fiscais de Seguridade Social e para todos os órgãos e poderes da República.
E aí, o que a gente tem é a instauração de uma política de austeridade fiscal, que é basicamente um conjunto de políticas biopsicoeconômicas que visam reduzir os déficits orçamentários dentro de um governo, por meio do corte de gastos e aumento de impostos. Quando não, a junção dos dois. E isso faz com que se acabe o funcionalismo público em um país já deficitário neste setor, e que o sonho neoliberal de avanço sobre as estatais se concretize em alguns pontos. E aí vale salientar a gente perceber um pouco sobre o que acontece durante esse tempo, né? A gente vai ter uma Petrobras que vai ser cada vez mais vilipendiada. A gente vai ter uma Eletrobras que está sendo desmontada para ser vendida. E a gente vai ter uma pandemia de caráter mundial que no Brasil não vai ser gerida pelo Estado, pela União. Só que isso é um movimento antigo na lógica do capital. E eu vou dar um exemplo que está dentro do Capital, do Karl Marx, né? Porque se você se diz de esquerda, se você se diz minimamente progressista e não lê esta merda, não lê o Capital, você não tá fazendo porra nenhuma. Tá só enchendo o saco e falando de questão de banheiro unissex, quando na verdade existem algumas pautas bem importantes para serem trabalhadas, né? Que aliás, banheiro unissex é outra fake news de Bolsonaro, que, enfim. Bom, no início, no processo no qual a Revolução Industrial criou as bases desse sistema capitalista, a gente vai ter uma burguesia que, abre aspas, quando em conflito com a opinião pública, ou mesmo com a política sanitária, o capital não se envergonha em absoluto de justificar as condições em parte perigosas, em parte degradantes, que infringem a função e ao lar do trabalhador, afirmando serem elas necessárias para que possam explorar esse trabalhador mais lucrativamente. Assim, quando faz, e o faz quando renuncia instalar equipamentos de proteção contra a maquinaria perigosa das fábricas, meios de ventilação, segurança de minas e etc. Meus anjos, minhas anjas e meus queridos irritantes alunos, vejam só. Vocês lembram, lá no começo da pandemia, quando o velho da van, o dono da Madeiro e alguns outros empresários olharam para o cenário mundial e disseram: lockdown? Pelo amor de Deus. Não, que é isso? Olha, a economia ela tem que circular. A economia não pode parar. Vocês lembram que, em algum momento da pandemia, foi decidido que empregada doméstica é serviço essencial? Vocês lembram que durante a pandemia, o número de infectados aumentou na categoria dos trabalhadores do transporte público? Esse motorista que ocupa múltiplas funções e que também se expôs à Covid enquanto um setor primário, enquanto um setor de ordem estritamente necessária. Foi durante a pandemia, por exemplo, que aqui em Pernambuco, uma criança foi negligenciada e acabou sendo morta, enquanto a sua mãe, que já foi trabalhar na pandemia e teve que levar essa criança, passeava com um cachorro da patroa que não se sentia plena para olhar essa criança enquanto o seu cachorro recebia os cuidados da sua empregada. Foi em Pernambuco, por exemplo, que se descobriu depois que o pagamento desta funcionária, isso ela não sabia, era efetuado por um esquema de corrupção em uma prefeitura. E esse esquema de corrupção ele surge justamente nesse período que a gente vai chamar de instauração
de uma política de teto de gastos. Por que será? Mas eu não quero, assim, ater a esses fatos, porque senão eu ia passar o dia discutindo isso. Eu quero falar com vocês a respeito do que a gente entende enquanto um pensamento econômico válido. Porque falar que o Estado está inflado e que ele não tem a obrigação de sustentar vagabundo é um discurso que a direita usa à torta e a direita o tempo todo. Falar que não é preciso dar o peixe, é preciso que se ensine a pescar, é um pensamento ultraconservador que se instaurou na mentalidade brasileira. Mas na prática isso não funciona bem assim. Por exemplo, o congelamento do teto de gastos em saúde, educação, esse congelamento, se isto fosse revogado, suspendido durante a pandemia, possivelmente, com a contratação de mais médicos, com a abertura de hospitais de campanha, com a compra de vacina, o cenário de mais de 700 mil mortos não seria o cenário que estaríamos hoje. Quando a União congela os gastos, ela cria uma espécie de esquema de agiotagem com os estados. Quando a União congela os gastos, ela abre espaço para empresas como a Privaticênio entrarem no que é ossada do Estado, gerirem políticas de morte, utilizando os nossos corpos, os corpos da classe trabalhadora. E aí começa a vender kit Covid. Começa a entrar dentro de uma perspectiva de saúde pública, observando a saúde enquanto mercadoria, observando a educação enquanto mercadoria, observando qualquer perspectiva de reajuste, qualquer perspectiva de pensamento próximo ao que seria um estado de bem-estar social, como uma degradação do Estado burguês. Esse tipo de pensamento, ele não surge agora. Esse tipo de pensamento é mais velho que andar para trás na história do capital. E aí, quando a gente observa que um sujeito, ministro da Economia, né, que já viu e fez vários países da América Latina entrarem em crises profundas enquanto lucrava com isso, né, não é à toa que tem conta no exterior, meu amigo. Querer congelar temporariamente, segundo ele, o aumento do salário mínimo, porque a inflação está galopante, me soa um tanto problemático. Primeiro, qual é a perspectiva que nós entendemos a partir dessa conjectura? Vai salientar para vocês que, meus anjos, a única coisa que o capital quer fazer com o trabalhador é receber mais valor daquilo que ele produz, extrair mais valor daquilo que ele produz. Então, quanto mais ele te explorar e menos te remunerar, para ele está ok. No Brasil, por exemplo, a gente só vai ter uma lei que vai consolidar os salários mínimos em 1 de maio de 1940. Getúlio Vargas. Ah, porque Vargas é bonzinho? Não. Porque os setores sindicais pressionaram o governo. Os setores sindicais se organizaram e se mobilizaram. Porque a forma com que a exploração e a expropriação dessa mão de obra estava acontecendo era alarmante. A gente vai ter, por exemplo, um processo em que a Revolução Industrial acontece e todo o proletariado da Inglaterra está locado em dimensões um pouco mais baixas do que a de um animal. A gente vai ter, durante esse contexto,
famílias inteiras sendo exploradas, desde o pai até a criancinha. Todo mundo está defendendo a criança, mas pelo que eu estou vendo, o contexto, o processo que a gente vai chegar vai ser esse, né? E o problema é a porra do banheiro unissex. Meu Deus, temos que acabar com isso. A gente tem, por exemplo, um Brasil que hoje, a essa altura do capital, ele tem mais de 60 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Nós produzimos hoje mais de 10,1 milhões de desempregados, segundo o IBGE. Os dados que são originários dessa série de políticas, eles apontam para um projeto de morte, de destruição e de exploração e expropriação da classe que produz. Ao passo que os grandes senhores do capital vão estar sempre lucrando com a exploração da nossa classe. Mas assim, para vocês não acharem que eu tô surtado, tem um dado congruente que o Engels ele recolhe neste livrinho aqui, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que fala o seguinte: a situação da classe trabalhadora, isto é, a situação da imensa maioria do povo inglês, coloca o problema. O que farão esses milhões de despossuídos que consomem o que hoje ganham ontem? Desculpa, que consomem hoje o que ganharam ontem, cujas invenções e trabalho fizeram com que a grandeza da Inglaterra se estabelecesse, que a cada dia se tornam mais conscientes de sua força e exigem cada vez mais energicamente a participação nas vantagens que proporcionam as instituições sociais. Apesar disso, a classe média inglesa, em particular industrial, que se enriquece diretamente com a miséria dos operários, nada quer saber desta miséria. Ela que se sente forte, representante da nação, envergonha-se de revelar aos olhos do mundo a chaga da Inglaterra. Não quer confessar que seus operários são miseráveis. Cabe a ela, classe proletária, classe industrial, a responsabilidade moral desta miséria. Daí o ar irônico que os ingleses cultos, e apenas eles, ou seja, a classe média, como são conhecidos no continente, assumem quando começa a se falar da situação dos operários. Daí a completa ignorância por parte da classe média, sobretudo o que concerne aos operários. Daí as colossais tolices que pronuncia essa classe, dentro e fora do parlamento, quando se discute a condição do proletariado. Daí a indiferença sorridente com que vive num terreno minado que pode desmoronar a qualquer momento e cujo desmoronamento é tão certo quanto a lei matemática ou mecânica. Daí o fato inacreditável de os ingleses não possuírem até agora uma obra exaustiva sobre a situação de seus operários, embora se saiba que há anos estudem e andem à sua volta. Mas é igualmente daí que provém a profunda cólera da classe operária. Em Londres ou em qualquer lugar na Inglaterra, contra os ricos que a exploram sistematicamente e que em seguida a abandonam à própria sorte. Cólera que, em breve, quase podemos calcular, deverá explodir numa revolução, diante da qual a primeira Revolução Francesa, em 1900
Desculpa, em 1794 serão brincadeira de crianças. Quando o Engels está analisando a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ele está em um processo no qual se inicia a formação desses grupos de proletariados, de operariado, se inicia um processo de êxodo rural, e esses trabalhadores, eles sequer entendem a dimensão da sua produção e, principalmente, não possuem direitos a ser exigidos. Conforme essa classe começa a se organizar, uma série de lutas sindicais vão ocorrendo e esses direitos vão sendo conquistados por essa classe. E aí, por favor, quem não entendeu ainda, que eu estou falando de Revolução Industrial, por favor, volte lá pro livro didático e vai ver o que é Revolução Industrial. O que acontece é que a situação dessa classe, ela é extremamente frágil. Eles produzem a riqueza. Para quem tem dúvida, o trabalho produz a riqueza. Capital, volume 1, 2 e 3. Vão entender. Vão ler esta porcaria, que eu boto a referência para vocês lerem. Para quem tem dúvida é isso. Eles produzem a riqueza e não são participados do que produzem. São alienados do resultado final do seu trabalho. E são colocados em uma situação de miséria, a fim de criar um exército de reserva que faça com que essa exploração seja contínua. Porque caso você não queira, tem 200 querendo a sua vaga. No Brasil acontece um movimento parecido. Mas a grande diferença é que as relações patrão e empregado foram dissolvidas por essa lógica neoliberaloide. Por essa lógica doente e nefasta que faz com que esse trabalhador seja descaracterizado da sua estrutura social e da sua classe enquanto trabalhador. Que ele não se perceba trabalhador, e sim um empreendedor. Um empreendedor cuja única coisa que tem para empreender é a sua força de trabalho. Pasmem, que é vendida a preço de banana, porque esse trabalhador, no contexto dessa crise do funcionalismo público, no contexto no qual o Estado se retira da sociedade e acaba virando uma coisa abstrata, que inclusive faz com que um certo presidente da Câmara fale que nós estamos vivendo um semi-presidencialismo, um semi-parlamentarismo, e que, no contexto atual, gera uma evasão das empresas do capital estrangeiro daqui. Faça esse trabalhador ou faça Uber, ou faça iFood, ou seja obrigado a comer lagartixa, ratazana, a revirar o lixo. Esse é o projeto. Não existe nada para além daqui que se some a uma situação positiva se essa política ainda se instaurar da forma com a qual ela se perpetua. Mas, só para não ser alarmista, vamos voltar no tio Marx, lá na página 741, quando ele vai falar sobre os efeitos da crise econômica em geral, sobre a parcela mais bem remunerada da classe trabalhadora. E aí, ele vai falar sobre a crise. Sua irrupção em maio de 1866, que era a crise que ele estava analisando na época, foi assinalada pela falência de um gigantesco banco londrino, seguida imediatamente pela derrocada de inúmeras sociedades, praticamente de fraudes financeiras. Um dos grandes ramos de negócios londrinos afetados pela catástrofe, oh meu Deus, foi o da construção de navios de ferro. Durante o período das fraudes financeiras, os magnatas deste negócio haviam não só produzido em demasia, mas, além disso, assumido enormes contratos de fornecimento, especulando que a fonte de crédito continuaria a jorrar
com a mesma abundância de antes. Deu-se, recentemente, uma terrível reação, que ainda no momento atual, final de março de 1867, continua a afetar as indústrias londrinas. E aí, nós temos uma nota de rodapé. Morte em massa por inanição dos pobres de Londres, que um jornal publicou. Durante os últimos dias, as paredes de Londres ficaram cobertas com cartazes no quais figurava esse estranho anúncio: bois gordos, homens famélicos. Daí o título do vídeo. Os bois gordos deixaram seus palácios de cristal para cevar os ricos em suas mansões luxuosas, enquanto os homens famélicos degeneraram e morreram em seus covis miseráveis. Os cartazes com essas palavras ominosas são constantemente renovados. Assim que uma porção deles é arrancada ou recoberta, logo reaparece um novo lote do mesmo, em qual do mesmo ou em outro local igualmente público. Isso lembra os Omina, os maus agouros, que prepararam o povo francês para o evento de 1789. Neste momento, enquanto os trabalhadores ingleses morrem de fome e de frio, com suas mulheres e filhos, quantias milionárias de dinheiro, produto do trabalho, são aplicadas em empréstimos russos, espanhóis, italianos e de outros países. Assim, não é querendo ser alarmista, mas a gente tem, por exemplo, que durante a crise, os bancos do Brasil chegam a lucro recorde, com a demissão em massa de seus funcionários. A gente tem dado, inclusive, que durante esse período foi possível retirar barras de ouro do Ministério da Educação, que até então teve seus gastos congelados em 20 anos. Durante esse período, foi possível perceber que o presidente Jair Bolsonaro perdoou dívidas milionárias de igrejas. Durante esse período, foi possível perceber que alguns setores bolsonaristas, alguns setores que são ligados ao presidente Bolsonaro, tiveram a sua maior margem de lucro. E, quando alguns bancos ameaçaram quebrar por causa do próprio sistema que eles apoiaram, o Banco Central, de repente, se achou que era possível criar uma política na qual ele fosse independente do Congresso. Oh, meu Deus! Olha, se eu não fosse tão marxista, eu ia dizer que a história se repete. Primeiro como tragédia, segundo como farsa. Mas não sei se vocês lembram da Conceição Tavares falando isso há muito tempo, na crise do plano real. Pois é, temos que trazer de volta a dona Conceição Tavares no final desse vídeo para falar com vocês um pouquinho sobre o que é, de fato, uma economia. Porque em país nenhum do mundo o Banco Central é independente. Ao contrário disso, o Banco Central tem a obrigação moral e constitucional de responder ao Congresso. Um beijo. Espero que essas eleições elas venham e que a gente tire este canalha da presidência. Fiquem agora com um trecho da entrevista da Conceição Tavares do Roda Viva. O líder trabalhista inglês, ele se confessou recentemente mais thatcheriano que Madame Thatcher. E nós vimos até há pouco na França e na Espanha o presidente Mitterrand e o Felipe González adotando medidas, remédios liberistas, tipicamente liberistas. Sem dúvida. Saiu recentissimamente um livro aqui do filósofo Norberto Bobbio, no qual ele ensina que ainda faz muito sentido a distinção entre direita e esquerda na filosofia.
Eu lhe pergunto, a senhora acha que também na economia a distinção entre direita e esquerda ainda faz sentido? É a mesma que ele deu. Deputada, É a mesma. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E isso está acontecendo até no norte, não é só no Brasil não. É no norte também, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isto, para mim, não é economia. Isso é coisa, honradamente, quase que eu digo, do demo. Isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. E não está nada ok. deputada, Eu pertenço à esquerda tradicional. E é do Bob mesmo. Eu me preocupo desde que nasci, praticamente, porque minha mãe e meu pai também se preocupavam. E é sempre os pais que ensinam, antes da escola, com a justiça social. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. deputada, Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira, desde o pós-guerra, ou não é? E ver os meus queridos amigos, que junto comigo durante anos, disseram que isto não era correto, que tinha que fazer ao mesmo tempo estabilização, crescimento e distribuição. Ver esses meus queridos amigos, que lutaram comigo no movimento de economistas, dizer hoje o contrário do que disseram, é uma das maiores dores da minha vida. E é isto, é dor, mas também é raiva e, portanto, energia para lutar por aquilo que o velho Bob e todos os jovens, este menino que está aqui, caladinho, quase não falou, e muitos ainda acreditam. Você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata.